E aí pessoal, como vocês estão? Eu sou o Koji e em dia aleatório eu tava em busca de algum vídeo pra ver e passar o tempo, sabe? E bom, o meu instinto foi mais forte que eu e quando eu percebi, eu já tava lá rolando alguns vídeos curtos. Até que eu me deparo com esse vídeo aqui. E bom, o vídeo é num tom meio engraçado e irônico, alfinetando muito o Mihawk, um personagem que tem uma fama enorme de superestimado e considerado uma fraude na obra de One Piece. Não por ele ser fraco, até porque o cara não tem o título de maior espadachim do mundo à toa, né? E sim porque ao longo de One Piece conhecemos várias lendas super fortes e com um grande status na obra, como Garp, Roger, Shanks e etc. E todos eles já têm muito da sua história, jornada e propósitos revelados. Enquanto Mihawk, desde que apareceu na primeira vez na obra, não teve desenvolvimento algum. E isso é uma coisa que fez e tá fazendo muitos fãs de One Piece se perguntar: será que o Mihawk é tudo isso mesmo? Até porque ao longo de todos os 1170 capítulos da obra, nós já vimos o auge do Rei dos Piratas, o auge do Herói da Marinha, o auge do Rei do Mundo e, por último, o sucessor do Rei dos Piratas. Então, vendo todas essas lendas na nossa frente, a gente se pergunta: quem é Mihawk nesse quarteto? Além de ter toda uma discussão do que é preciso para se tornar o maior espadachim do mundo. Até porque o Mihawk não saiu derrotando todo mundo por aí e recebeu esse título do nada. Sempre tem algum motivo e propósitos para esse título e fama ser concedido a ele. Até porque o Oda é gênio, né? E aí surgem teorias e teorias nas nossas mentes super fascinadas em uma peça. O Mihawk está envolvido em algumas das famílias dos Cavaleiros Sagrados, ele tem alguma ligação direta com Imu. E bom, isso só o futuro nos dirá. Mas eu tô aqui pra dar uma teoria e uma opinião sobre. Então, senta no sofá, pega sua comida que esse vídeo promete, hein? Bom, então vamos começar. O Mihawk nos é introduzido na obra lá no arco do Baratie, onde ele está seguindo a tripulação de Don Krieg. E ele corta o navio inteiro ao meio com um só golpe. E depois de insultar um dos capangas, ele consegue dividir uma bala ao meio com um movimento suave de sua lâmina. E aqui já mostra que Mihawk não é apenas só mais um perambulando nesse mundo. Na segunda aparição de Mihawk, ele invade a ilha que Shanks estava habitando. Mas ele só vai lá com o propósito de mostrar um novo cartaz procurado do Luffy. E aqui mostra que Shanks e Mihawk têm uma relação muito mais próxima do que meros piratas que lutam por poder. Eles parecem ter muito respeito um ao outro. E falando em respeito, não desse respeito, e sim respeito de respeitar alguma pessoa mesmo, é o que define a terceira aparição de Mihawk lá na guerra de Marineford, onde depois da guerra se esfriar e o Shanks ir lá para tudo, o Mihawk não planeja lutar contra o Ruivo. Até porque se desafiassem um Ruivo, a marinha ia se lascar legal, né? E a quarta aparição de Mihawk é logo depois da Guerra dos Maiorais, onde ele vai descansar lá no seu castelo na ilha Kuraigana, aonde ele encontra o imediato do menino do chapéu de palha que viu horas atrás. Ele mesmo, o Zoro Solador de Piratas. E lá passa 2 anos, com Mihawk meio que sendo o sensei do Zoro. A quinta aparição de Mihawk não importa muito para o que eu vou citar e teorizar aqui no vídeo, mas é onde ele funda a Cross Guild, junto de Bug e Crocodile. E tá, Puji, por que você citou essas aparições do Mihawk na obra? Primeiramente, essas são as únicas vezes que ele aparece na obra inteira de One Piece. Então é só pra reforçar o quão misterioso ele é. E segundamente eu vou usar essas pautas pra teorizar a história do Mihawk. O que fez ele cruzar esse caminho da espada até se tornar o maior espadachim do mundo. E bom, a primeira teoria é: o Mihawk era um marinheiro? Bom, sabemos que muitos personagens de One Piece têm seu passado trágico, seja pelo governo mundial, marinha, piratas e etc. E claramente algum deles afetou o Mihawk para ele ser o que é hoje. Então Mihawk ficou mais forte e se tornou um marinheiro. Até porque em One Piece, esse é o único símbolo que representa a justiça, entre aspas. Bom, pelo menos deveria representar. Mas ao longo do tempo, o Mihawk pode ter percebido o sistema corrupto dentro da marinha, e como tudo é manipulado por lá. E seria bem da hora, até porque já vimos isso com o Dragon, que ralou de lá para criar o exército revolucionário. O Jaguar de Saul, que desobedeceu às ordens da marinha para exterminar Ohara. E o Aokiji, que após lutar com a Kainu pelo posto de almirante de frota, saiu da marinha oficialmente. E esses são os vários exemplos disso.
Ele pode ter até matado alguém de cargo alto na marinha, seja um almirante, um comandante, até mais especificamente talvez um espadachim. E assim ele deve ter sido considerado uma ameaça real para o governo mundial. Como consequência, botaram uma recompensa gigantesca pela sua cabeça. E para não morrer, Mihawk deve ter ficado mais forte, desafiando todos os espadachins que via pela sua frente. E assim talvez se tornando o maior espadachim do mundo. E cara, o jeito que eu construí essa teoria é bastante interessante, mas não é a que eu mais concordo. A que eu acho mais provável de acontecer é essa segunda que vou te contar agora. E a segunda teoria é o paralelo entre Zoro e Mihawk. Bom, sabemos que o One Piece tem muito isso de herdar e seguir suas vontades e ideais da pessoa que você admira. E com isso nasce um paralelo gigantesco entre vários personagens. Luffy e Roger com suas ambições de quererem serem livres, Barba Negra e Shebeck com o sonho de se tornar o rei do mundo e etc. Mas o que eu quero falar mesmo é um paralelo entre Mihawk e Zoro. Nós já sabemos praticamente tudo sobre o passado do Zoro. De como ele se formou no seu dojo e depois conheceu a sua amiga Kuina, que teve um final trágico. E depois disso, o Zoro foi comprar pão e se perdeu. Bom, zoros à parte, o Zoro foi contra um Mihawk para um duelo, mas no caminho de volta para sua ilha natal, ele acabou se perdendo. E para ter o que comer, ele virou caçador de recompensas. E cara, todo mundo fala que no pré-time skip o Zoro era bem mais engraçado, alegre e expressivo, sabe? E mano, eu concordo muito, nada tem uma vibe tão boa quanto o pré-time skip de One Piece. Parece até que você volta à sua infância quando você assiste essa parte do anime. Bom, voltando à teoria, após 2 anos se passarem do Zoro treinando junto do Mihawk, ele volta bem mais amadurecido, sério e B10 na obra. Tanto que ele ganha uma cicatriz bem charmosa. E cara, dá pra ver o quão o Zoro absorveu um pouco da personalidade do Mihawk. Parece até a mesma lata depois do pós-time skip. E é aqui que vem um paralelo. Será que o Mihawk não é só uma versão do Zoro que simplesmente perdeu tudo? Pensa comigo, se o Zoro perdesse o Luffy, se ele perdesse o Chopper, se ele perdesse a Robin, se ele perdesse todos que ama e respeita no bando, seria um trauma gigantesco, não é? Não tem nada que machuca mais do que perder um amigo ou parente próximo nesse mundo. E a minha especulação é que Mihawk foi traído pela marinha ou de alguém específico de lá. Podem ter perdido alguma pessoa muito importante pra ele. E como sempre o governo mundial faz, manipulou ele. Faça isso, faça aquilo, e talvez te daremos de volta o que você quer. E isso seria muito a cara de Musama, tanto que eles fizeram essa palhaçada com o Rei Harold. Será que eles podem até ter feito um contrato de que, se você se tornar o maior espadachim, te daremos o que você quer? Pô, seria foda, tá? E isso explicaria muita coisa do porquê o Mihawk parece tão entediado e não parece ter orgulho ou interesse algum no seu título de maior expressão dos mares. Só vagando por aí, destruindo tripulações amadoras dos 4 mares inferiores. É tipo você tá num level máximo e ir pra Ilha dos Iniciantes só pra humilhar eles, tá ligado? Mó bagulho injusto. E sabe, eu amo que One Piece tem esse rolê de libertar as pessoas e tal. Tanto que esse é o objetivo final da obra, libertar o mundo dessas mãos malignas de Musama. E cara, se tem alguém que fez o Mihawk se divertir e arrastar ele até a luz por algum tempo, esse cara foi o Shanks. Até porque ele é o único adversário que o Mihawk respeita, além de já ser confirmado que eles duelavam com frequência antes do Shanks perder o braço para salvar a vida de Luffy. E hoje talvez o Mihawk esteja vazio, mas ele ainda parece ser uma boa pessoa por dentro. Pelo menos nas pessoas que ele vê potencial, ele dá valor, igual ele deu ao Zoro. Não, pera, esse papo ficou meio estranho, hein? E cara, eu vou repetir, o Oda é muito gênio. Eu sinto que foi um erro ele desenvolver tão pouco do Mihawk. Não por ele não conseguir encaixar as peças e fazer a história do Mihawk ser maravilhosa, igual aconteceu com Kuma e alguns outros personagens. Mas sim de que foi botado uma má fama nele, de que o personagem é uma fraude. E cara, eu concordo por enquanto. Até agora ele é um personagem que é revoltante deixar numa escala de poder acima de outros. Porque até agora a gente não viu nenhum feito relevante dele na história. Tirando o fato de ele ter sido respeitado por quase todos os personagens mais fortes da obra. Mas ainda assim a gente não viu quase nada dele, então não tá valendo, né? Nós botamos ele no topo só pelo título mofado dele de maior espadachim do mundo. Não querendo desmerecer o Mihawk, o cara deve ser brabo mesmo. Mas sei lá, às vezes dá uma ansiedade de querer ver ele logo fazendo alguma coisa.
Mas enfim, o Oda é gênio e vai resolver isso, até porque é com os erros que se aprende, não é? Bom, esse foi meu vídeo teorizando e especulando o futuro do Mihawk, ou o passado, né? Depende do ponto de vista. Enfim, eu sou o Pud e muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Dá um like aí pra dar uma força. E a gente se vê. Falou!